Graça e paz a todos, sejam bem-vindos mais uma vez para este momento de reflexão, a Palavra de Deus. O texto para nossa reflexão hoje será a Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que Deus os abençoe através da sua palavra, que ela mais uma vez possa penetrar no nosso interior, na nossa mente e fazer aquelas mudanças, aquelas transformações que o nosso Deus deseja fazer em nós através da sua palavra. Eu quero hoje chamar a nossa atenção para um assunto muito importante, que é a nossa nova vida em Cristo. O Evangelho, ele tem o poder de transformar vidas. O mesmo Paulo, no capítulo 1, ele nos diz que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aos Coríntios, Paulo disse que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Paulo, ele não é aqui uma pessoa que fala das coisas de Deus sem ter uma experiência. Seria muito difícil falar de uma coisa de que não se tem uma experiência. Mas o apóstolo Paulo, ele viveu isso, ele passou por uma profunda transformação de vida. A vida que Paulo levava era uma vida muito distante dos caminhos de Deus. Mas quando Paulo, ele conhece a Cristo e o reconhece como Senhor de sua vida, ele deixa tudo por causa da sublimidade de Jesus. E Paulo passa por uma experiência, talvez, uma das mais profundas. E, por conta disso, ele tem a oportunidade de testemunhar e de falar dessa transformação que Deus operou na sua vida. Ele pode falar com propriedade do poder do Evangelho. Algumas pessoas, infelizmente, elas não têm moral, elas não têm nenhuma experiência pessoal com Cristo e com a palavra para poder transmitir a outros. Então suas mensagens são vazias, suas mensagens, embora muitas vezes sendo a mesma mensagem apresentada pela Bíblia, é apresentada por uma pessoa que não vivenciou aquilo que está falando. Então, o que eu quero dizer é que Paulo, ele não é apenas um transmissor desta palavra, ele é uma pessoa que viveu esta palavra, ele é uma pessoa que desfrutou do poder do Evangelho, que teve sua vida transformada. Agora ele é uma nova criatura e ele pode testemunhar isso. E certamente o Evangelho, ele é composto, eu poderia dizer assim, ele é composto desses ingredientes, aonde não basta apenas conhecer, não basta apenas teoricamente conhecer. Para que possamos falar com mais propriedade, nós tenhamos que ter experimentado o poder da sua graça, o poder do Evangelho de Deus em transformar vidas. Então, somente aqueles que foram alcançados por Cristo Jesus, somente aqueles que foram transformados pelo poder do Evangelho é que podem falar, sim, com propriedade desse poder transformador.
Por isso, aqueles que pertencem a Cristo são responsáveis e devem ser eles os que precisam anunciar o Evangelho de Cristo. Paulo diz: foi para isso que eu fui alcançado, foi para isso que eu fui preso, para me dedicar a esse ministério. Então, falar de uma nova vida em Cristo é um assunto muito importante. Irmãos, Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, traz para nós uma mensagem muito profunda. Ela fala sobre mente renovada, ela fala sobre cristãos transformados. Bom, podemos ver que se trata de um alvo muito bom, um alvo, porém, muito profundo. É preciso toda uma vida, é preciso toda uma dedicação para alcançar este alvo, este objetivo. Ter uma mente renovada, ser cristãos transformados. Bom, nós temos aí muito tempo, eu gosto muito de dizer que nós temos toda a nossa vida cristã para nos dedicar a alcançar este objetivo. Então eu gostaria de propor para nós este assunto e que este assunto fosse um projeto para a nossa vida, não apenas para um momento, não apenas para um tempo, mas que este alvo seja um alvo a nortear toda a nossa vida. Bom, a carta de Paulo aos Romanos, ela foi escrita no final aí da sua terceira viagem missionária, e segundo o que nós encontramos em Romanos capítulo 15, eu gostaria de ler para vocês, do versículo 22 ao versículo 24, nós podemos ver a intenção de Paulo. Ele diz assim: razão pela qual também muitas vezes tenho sido impedido de ir até vós. Ele está dizendo aos romanos. Mas agora, não tendo mais lugar nestas regiões, e tendo um grande desejo há muitos anos de chegar até vós, Paulo está dizendo que o objetivo dele no local onde ele estava havia sido concluído, e pelo fato de ter grande desejo de ir até aos romanos, ele então decide. Versículo 24: mas quando eu viajar para a Espanha, que era um outro projeto, irei até vós. Roma estava a caminho, porque eu espero ver-vos na minha viagem, e para lá ser conduzido por vós pelo caminho, após ter primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Então, Paulo, ele intenciona ir a Roma, ele não conhecia os romanos, mas ele quer ir na sua viagem para a Espanha, ele quer passar por Roma para depois, consolado por ter visto os irmãos romanos, ele então dar continuidade à sua viagem. Paulo vai ficar agora, passando por Roma, Paulo poderia ficar conhecido para aqueles cristãos que certamente também desejavam conhecer. Para entendermos o que Paulo está dizendo em Romanos 12, de 1 a 2, nós precisamos ter noção do que ele tratou nos capítulos anteriores, pois 11 capítulos Paulo já havia dedicado a falar para os romanos. E como faz parte do seu método, como faz parte do seu perfil, Paulo ele sempre falava sobre doutrina primeiro, para depois falar de prática. É o que nós vimos tanto no livro de Efésios. E aqui Paulo se dedica uma boa parte, uma parte maior da sua carta, para falar sobre doutrina. E nos capítulos anteriores, Paulo então fala sobre doutrinas, e no do capítulo 12 ele vai falar sobre a vida prática. Prática pura, né? A partir do capítulo 12. Muitos estudiosos
concordam que Romanos 12, de 1 a 2, contém a maior concentração de ensinamentos aqui da carta. Talvez seja por isso Paulo deixa para esta parte final uma parte que é mais concentrada, podemos dizer assim. E aí Paulo começa fazendo um pedido muito fervoroso. Embora traduções diferentes, aqui ele fala suplico-vos, eu gosto mais da outra que ele diz rogo-vos, embora tenha o mesmo significado. Mas quando Paulo diz suplico-vos ou rogo-vos, Paulo está demonstrando o seu desejo profundo que aqueles irmãos pudessem atendê-lo. Paulo está realmente querendo tocar no íntimo daqueles irmãos. E o que Paulo tanto queria que os romanos fizessem? Paulo queria que eles oferecessem, ou se oferecessem, os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo queria que eles não apenas se envolvessem com Deus mentalmente, emocionalmente. Paulo queria que eles se envolvessem também fisicamente. Nós vamos entender a razão disso um pouco mais para frente. Paulo quer que eles se ofereçam como sacrifício santo, vivo, santo e agradável a Deus. Bom, isso tem a ver com um contraste, dos sacrifícios oferecidos no período da lei, onde na lei o sacrifício era morto, se matava o sacrifício animal que se oferecia a Deus e queimava para que o cheiro agradável subisse até as narinas de Deus. Mas aqui, contrastando, Paulo quer que os crentes se ofereçam como esse sacrifício, porém não sacrifícios mortos, mas sacrifícios vivos. Na lei, esse sacrifício ele deveria ser separado. Agora, separados e consagrados a Deus, devemos ser. Então, irmãos, um contraste interessante. Na lei, os sacrifícios queimados subiam como aroma suave a Deus. Agora Deus precisa se agradar de nós como ofertantes. A ideia aqui de oferecer o corpo é trazer para nós o entendimento de que não apenas uma parte de nós deve ser sacrificada, mas a totalidade, todo o nosso ser, a mente, o coração, sem nenhuma reserva, todo o nosso ser, a nossa vontade, o nosso físico, tudo sendo oferecido a Deus. E uma vez feito esta oferta, isso deveria levá-los, o que deveria motivá-los a se oferecerem a Deus seria as misericórdias de Deus. Paulo está dizendo que Deus havia sido extremamente misericordioso com eles, ou para com eles. E devido a isso, eles deveriam então ser oferecidos a Deus, por causa das misericórdias de Deus. Eles precisam reconhecer que Deus havia lhes concedido muitos favores, sem que eles tivessem qualquer merecimento. Bom, irmãos, nós podemos ver que esses atos das misericórdias de Deus, que Paulo diz que deve levá-los a se oferecerem, podem ser encontrados nos 11 capítulos anteriores a esse. O que nós encontramos aí? Nós encontramos a nossa eleição, nós encontramos a morte de Jesus em nosso lugar, morte vicária. Nós encontramos a nossa justificação no capítulo 5, Paulo fala isso aos romanos. Nós encontramos também a nossa adoção, somos recebidos como filhos de Deus, e fala também sobre o Espírito Santo em nós. Romanos 5 também
fala que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E um outro assunto que Paulo trata nos capítulos anteriores é a entrada dos gentios na igreja, e como estamos estudando o livro de Efésios, é o segredo revelado, né? O mistério que há muito estava escondido e que depois foi revelado. Então, esses são atos de misericórdia que Paulo apresenta nos primeiros capítulos. E ele então está dizendo que o que deveria levá-los a se oferecerem eram estas misericórdias de Deus. Bom, rogo-vos, pois, o pois aqui é uma conjunção coordenativa conclusiva. O que isso quer dizer? Paulo, ao introduzir o capítulo 12, ele diz, pois, como se estivesse dizendo assim: devido a tudo isso, todos esses atos de misericórdia, devido a tudo isso, ofereçam-se os vossos corpos em sacrifício vivo. Bom, essa entrega, ela deve acontecer após se ter o entendimento de que Deus misericordiosamente fez tantas coisas maravilhosas para eles, sem que eles tivessem qualquer tipo de merecimento. Bom, o que se espera realmente agora daqueles que foram alcançados pela graça é que eles realmente se apresentem como sacrifício. Nós temos uma anomalia aqui, é algo que está desajustado, e nós podemos ver cristãos sendo ou querendo ser estrelinhas, como se tivessem alguma coisa de que se gabar. Na verdade, a única posição que nós devemos assumir diante de Deus é a posição de humilhação. Devemos nos humilhar diante das potentes mãos de Deus. Não há nada em nós de que nos orgulharmos. Não há nada em nós de que nos gabarmos. Porque, na verdade, nós precisamos ter esse entendimento, esse conhecimento dos atos de misericórdia de Deus para conosco, e entender que tudo o que Deus fez por nós e para nós foi graças à sua misericórdia e não a qualquer mérito que pudesse existir em nós. Hoje podemos ver muitos crentes agindo de forma orgulhosa, de forma muitas vezes nariz empinado, como se tivessem feito alguma coisa para merecer o favor de Deus. Então Paulo diz: eu rogo-vos, pois, irmãos. Ele quer que nós então tenhamos esse entendimento, né? Que devido a todos esses atos de misericórdia de Deus, o que devemos fazer agora é realmente nos oferecer ao Senhor. Paulo chama esse sacrifício de culto racional. O culto racional é o culto inteligente, é o culto baseado no conhecimento de Deus. Não é uma coisa baseada em emoções, mas é uma coisa baseada na razão. Culto com entendimento de que quem é Deus e do que Ele é capaz, do que Ele tem feito. Era um culto público, onde eles deveriam fazer diferente daquilo que era feito no Velho Testamento, quando eles ofereciam os sacrifícios de animais. Agora o sacrifício perfeito já havia sido oferecido por eles, o próprio Jesus. Não haveria mais necessidade de oferecer animais, porque Cristo, como Cordeiro de Deus, se ofereceu uma vez para sempre, para expiar os nossos pecados. Agora, o que Deus quer é que cada um de nós nos ofereçamos, agora não como sacrifício morto, mas como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. O culto racional era um culto espiritual, onde se reconhecia Deus em espírito
e em verdade. Bom, Paulo primeiro roga para que eles se ofereçam como sacrifício, que é o culto racional, e depois disso feito, ele dá duas ordens. Quais? Primeiro, não vos conformeis com este século. Esta é a primeira ordem, depois de ter se oferecido. Agora saiamos daquilo que é o culto público para a vida prática, diária. Saímos da doutrina para a prática. Culto racional, a entrega, o sacrifício vivo, culto inteligente, culto racional, culto agradável, culto inteligente, baseado no conhecimento de Deus. Mas agora, irmãos, Paulo quer que realmente eles precisam entender que agora, lá na vida prática, no dia a dia, fora do culto, fora das quatro paredes, fora daquele momento com os irmãos onde cultuamos a Deus em espírito e em verdade, eles precisam agora praticar, e o praticar é não se conformar com este século, ou este mundo. O mundo traz o sentido, o significado de sistema de valores. O sistema de valores do mundo é completamente diferente daqueles que Deus quer que nos moldemos a eles. O mundo, então, é uma forma, e nela não devemos nos moldar. Embora vivendo neste mundo, não devemos nos moldar a ele. João diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ele diz, o mundo passa e toda a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. João também está dizendo, o mundo é uma forma aonde vocês não podem se moldar a ela. É como se você fosse uma massa, aquela massa do bolo, e quando você coloca numa forma, aqueles ingredientes ainda mole, homogêneo, se molda e depois de levar ao fogo, ele assume a forma aonde ele foi colocado. Então nós não podemos ser moldados pelo mundo. Nós precisamos, segundo o que Paulo está nos ensinando aqui, ele diz para nós sermos transformados, né? Não vos conformeis com este mundo. E no capítulo 1, versículo 26 a 32, eu não vou ler por questão de tempo, Paulo mostra o que é o mundo, como são as pessoas do mundo. E ele diz para nós não sermos iguais a eles, que nós não podemos ter esses mesmos comportamentos. Bom, depois de Paulo dizer que nós não devemos nos conformar com este século, ele também fala para nós sermos transformados pela renovação da nossa mente. Transformação aqui é metamorfose, é deixar de ser uma coisa para ser outra, deixar de ser como éramos, mundanos, para sermos santos, irrepreensíveis, deixar os valores apodrecidos do mundo para ter valores de Deus, deixar uma vida de hábitos e atitudes erradas para viver uma nova vida com valores bíblicos. Isso é transformação. Devemos agora nos moldar na forma que Deus preparou para que fôssemos moldados. Essa metamorfose ela acontece pela renovação da nossa mente. Muda-se a forma de pensar pela graça de Deus. Mudança, irmãos, não é algo que vem de fora para dentro. Quando esta mudança que vem de fora para dentro acontece, nós apenas passamos por pequenas mudanças, e mudanças que não permanecem. Mas a verdadeira mudança ela começa no interior, quando somos mudados por dentro. Isso sai, isso é externado. Eu sempre tenho dito que quando algo errado é aprovado pelo meu caráter,
é um sentimento muito triste, porque eu sei que nada de fora pode mudar o meu caráter. O meu caráter só pode ser mudado se eu passar por uma renovação como esta que Paulo está dizendo aqui, pela transformação da minha mente. Só Deus, pela sua graça, pode transformar nossa maneira de pensar, de sentir, de desejar. Só Deus pode mudar o nosso interior. Então, precisamos entender, primeiro, o que é culto racional, já falamos. Depois, aplicar a transformação, que é realinhar a sua maneira de pensar com a maneira de pensar de Deus. E esta mente, a nossa mente, ela precisa ser reorientada por Deus. Paulo fala aos Filipenses, no capítulo 4, verso 8, ele fala: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, isso é renovar a mente, é realinhar a nossa maneira de pensar com a maneira de pensar de Deus. É ter uma mente realinhada por Deus através da sua palavra. Mas qual é o objetivo? Então, Paulo diz: para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para nós? A vontade de Deus para nós está revelada na sua palavra. Vontade revelada. Deus fala claramente conosco através da sua palavra, a Bíblia. O que Ele quer para nós. Se você quer conhecer a vontade de Deus, você não precisa fazer nenhuma sessão espírita, você não precisa fazer nenhuma sessão que tanto é feita em outros lugares. Você só precisa estudar a Bíblia e Deus falará ao seu coração. Através da sua palavra, Deus mostrará para você qual é a sua vontade para a sua vida. A vontade de Deus para nós vai se mostrar à medida que eu obedeço. Então é até uma questão de progresso. À medida que eu progresso na minha vida com Deus, à medida que eu subo degraus, à medida que eu vou progredindo, Deus também pode se revelar de uma maneira diferente para mim, porque eu vou ter mais intimidade com Ele, e Deus poderá mostrar para mim, abrirá os meus olhos, para que eu possa compreender coisas que talvez outros não estejam compreendendo. À medida que vamos renovando a nossa mente, vamos conhecendo melhor a vontade de Deus para as nossas vidas. Conhecendo, entendendo, provando, experimentando e cada vez mais nos aprofundando mais e mais na sua vontade para a nossa vida. A conclusão sobre a vontade de Deus, irmãos, segundo Paulo aqui, é que a vontade de Deus, primeiramente, ela é boa. Deus sempre faz o melhor para nós. O segundo é que a palavra de Deus, a vontade de Deus, ela é perfeita. Não tem erros. Ela não tem falhas. Ela é agradável. Ela satisfaz a nossa mente e o nosso coração. Muitas vezes, a nossa vontade, ela é ruim. Nossa vontade, ela tem motivações erradas, ela não é perfeita. Muitas vezes a nossa vontade, ela é desagradável. Mas pelo contrário, Paulo quer que através deste processo de não nos conformarmos, de nos oferecermos como sacrifício, de não nos conformarmos com este mundo, ao renovar a nossa mente, desta forma nós possamos experimentar qual é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, irmãos, com base nas misericórdias de Deus, nós devemos oferecer os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o nosso culto racional, inteligente, público, espiritual, que por sua vez deve se estender por toda a nossa vida, na prática do dia a dia. Não devemos nos moldar a este mundo, devemos ser transformados
e essa transformação será pela renovação da nossa mente, e quando fizermos isso, experimentaremos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Que texto maravilhoso, que palavra profunda, que possamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Lembre-se, as misericórdias de Deus, os atos das misericórdias de Deus. Lembre-se disso. Tudo que Deus tem feito por nós não é porque merecemos. E de uma vez que Ele nos amou primeiro, a ordem é: agora eu preciso amar a Deus. De uma vez que Ele fez tanto por mim, eu devo valorizar tudo que Ele fez e viver uma vida de entrega, uma vida de gratidão. Eu não posso servir dois senhores. Ou eu amarei um e desagradarei o outro, ou desagradarei o outro e amarei um. Eu preciso definir para mim, eu preciso me aprofundar no meu relacionamento com Deus. Nós cristãos estamos precisando de um aprofundamento, de um relacionamento mais profundo. Jesus é o nosso Salvador pessoal. Nós precisamos ter uma experiência pessoal com Ele. Que Deus te abençoe, que a palavra de Deus ela possa mudar a sua vida, que a palavra de Deus de forma poderosa ela pode fazer toda esta metamorfose, toda esta transformação, e que nós possamos viver para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, fiquem com Ele, fiquem em paz.